aqui, e ele conserta o altar que havia sido corrompido. Olha, e vai buscar 12 pedras que a minha Bíblia vai dizer, e a sua Bíblia vai dizer, que simbolizavam as 12 tribos de Israel. Ou seja, Elias estava resgatando o pacto que fora feito com Abraão, com Isaac e com Jacó, simbolizado nas 12 pedras através das 12 tribos. Ele estava resgatando uma aliança que fora rompida, um ciclo que havia sido quebrado. Ele coloca as 12 pedras, olha para o céu, e penso eu que ele vai dizer: Senhor, tem misericórdia desse povo. Tu fizestes um pacto com Abraão, tu fizestes um pacto com Jacó, tu fizestes um pacto com Isaac, e deste pacto veio as 12 tribos de Israel que estão distraídas, que estão vacilantes, que estão distantes de ti. Hoje eu sacrifico ao Senhor e coloco as 12 pedras aqui em cima. Elias também estava apontando para 12 homens que iriam andar do lado do Cordeiro de Deus, do lado daquele que haveria de salvar a humanidade, como Mateus vai nos escrever no capítulo de número 1 e versículo de número 29, salvo engano, que ele veio para tirar os pecados de toda a humanidade, e ele escolhe 12 homens, mas um deles falha, e nada de Deus pode ser imperfeito. No primeiro capítulo do Atos dos Apóstolos, nós vamos ver Deus colocando na posição um homem que havia tomado o lugar daquele que havia caído. Ou seja, ninguém aqui dentro da igreja é insubstituível. Se você não quiser ir, se você não quiser fazer, se você achar que sem tua presença a igreja não vai, a igreja não caminha, você está redondamente enganado, porque Judas vacilou, mas Deus levantou Matias para ir no lugar dele, e as 12 pedras estavam ali, apontando para o futuro daqueles que haveriam de incendiar o mundo antigo através do poder de Deus e através da comunhão com o Espírito Santo. Aleluia! 12 pedras em cima do altar. E eles agora olham e falam: olhem para cá, povo, olhem para cá, igreja, e olhem para cá também, trambiqueiros de Baal. E ele agora pega e começa a furar uma vala em torno do altar. Ele começa a furar um buraco em torno do altar, um buraco que tinha mais ou menos 60 centímetros de profundidade. E ele começa a furar o buraco em torno do altar e termina de furar. Quando eu olho para isso, eu comecei a questionar ao Senhor e a dizer: Pai, por que Elias fez com que uma vala fosse furada em volta do altar? Existem tantos teólogos que vão dizer tantas coisas aqui no tempo em que nós vivemos e no passado, como alguns em 1700, em 1300, o que não dizer de um deles que vai dizer que a vala era simplesmente para separar Elias dos demais profetas. Mas nós vamos além do que isso. A vala simbolizava uma separação, sim, mas ela simbolizava e ela apontava para o futuro, em que a igreja do Senhor estava do lado de dentro do altar, onde o fogo deveria queimar continuamente e jamais poderia se apagar. Quem está do lado de dentro do altar da vala é santo, precisa ser santo e vai sacrificar de forma santa. Agora aquilo que está de lá da vala, aquilo que está do lado de fora, ou seja, o ciclo que Elias fez foi para fazer separação entre aquilo que é imundo e entre aquilo que é santo, entre aquilo que é e entre aquilo que não é. Na casa de Deus, ou você é ou você não é. Aqui dentro não existe dupla identidade, aqui dentro não existe máscara, aqui dentro não existe ninguém que é alguém aqui e outra pessoa do lado de fora. Nós estamos montando o altar da nossa adoração, e eu quero crer nessa noite que a mesma pessoa que está sentada nestes bancos é a mesma pessoa que receberá poder logo mais. Eu quero que você venha comigo na Bíblia Sagrada e comece a liberar o seu grito de louvor, soltando as línguas estranhas que estão na sua boca e entendendo: na presença de Deus não se entra de qualquer forma. Aquilo que está no mundo permanecerá no mundo,
mas aquilo que está aqui dentro caminha para a santificação, para que se cumpra a palavra. Quem é santo, santifique-se mais, mas quem é sujo, suje-se mais. Nós estamos construindo o altar da adoração. Shaddai Benderkan, Regapai, Sedator, Bilascandar, Jetarakan. Aleluia. Aqui do lado de dentro é só eu que venho e ele. Vocês que estão ali do lado de fora tem que consertar primeiro para depois sacrificar a Deus. E tem detalhe: se não estiverem afiados no diapasão de Deus, vão receber a mão do Todo-Poderoso imediatamente. Pastor, o Senhor não pode falar isso. Deus é um Deus de amor, Ele não vai fazer isso. Se você abrir a sua Bíblia no capítulo de número 6 do livro de Isaías, ele vai apontar para 1 Crônicas, capítulo de número 1, versículo de número 18, onde está o rol da pessoa de Uzias, que teve tudo, mas que no final colocou a sua mãozinha onde não podia, e a lepra veio na vida dele imediatamente. Eu estou falando nessa noite com doutores da palavra de Deus. Eu estou pregando nessa noite para a noiva do Cordeiro, que sabe o que é santo e que sabe o que é sagrado. E se você já preparou o seu altar, já consertou, já colocou ele no lugar, já cavou a vala, já colocou as 12 pedras, então vem comigo, porque Deus vai falar com você hoje de forma certeira e de forma rasteira. Quando Elias olha para o altar, parece que faltava alguma coisa e Deus precisava falar conosco no dia de hoje. E Elias então vai buscar lenha. Pastor, mas Elias foi buscar lenha para colocar em cima do altar consertado, em cima das 12 pedras e em volta da vara. Sim, ele pegou lenha e colocou por cima. Mas por que ele colocou a lenha por cima? Porque a lenha simboliza a fraqueza da humanidade. A lenha simboliza a imperfeição, a incapacidade do homem, que uma vez queimada se torna em cinza. Tem muita gente por aí tomando lugar de juiz. Ele aponta o dedo para um e vai dizer: aquele não pode porque pecou, aquele não pode porque é pequeno demais, aquela lá não vai porque é pobre, aquele não pode estar no círculo de oração porque ela não condiz, aquele não pode ser obreiro porque na minha vida, no meu crivo, ele não passa. Deixa eu dizer para você uma coisa: como lenha você vai ser queimado, e eu espero que as suas obras não sejam feno, palha ou migalhas, mas que sejam queimadas como se purifica o ouro, e que seja ardida como se arde a prata. Eu quero que você entenda hoje que nós não somos nada, nós não somos ninguém, e aqui ninguém é maior do que ninguém. Estamos todos no mesmo barco que vai para o céu. Hoje Deus vai abater os soberbos e vai exaltar aqueles que são humildes para a honra e glória do nome do Senhor. Aleluia! Isso. Eu já tenho lenha, eu já tenho 12 pedras, eu já tenho o altar consertado, e agora eu furei uma vala em volta. O negócio está ficando bonito. Um altar arrumado, consertado por um profeta que foi chamado. E do lado de fora da vala, do círculo, estão 850 profetas suados, ensanguentados, que outrora estavam em transe, cansados, famintos, falidos, com sede, desacreditados, um rei e uma rainha de braços cruzados esperando. O que é que esse louco está fazendo? O que é que esse homem está fazendo? Porque hoje nos dizem que nós estamos vivendo, e eu gosto de falar isso, parece que esse povo louco desapareceu. Aquele povo que batia na nossa porta e dizia: ó, Deus tem uma mensagem para você, o negócio é assim, 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 e vai acontecer. Parece que não tem mais aquele povo louco igual a Elias. Por que fazer tudo isso? Porque tinha uma liturgia por trás, e Deus precisa levantar aquelas irmãs do ciclo de oração que sapateavam e diziam para quem quiser que fosse, seja para pastor, missionário, presidente da república: se ele está certo, ele vai te abençoar, mas se está errado, te conserta, porque a mão do juiz vai te alcançar. Meu Deus do céu, aleluia!
lenha, 12 pedras, um altar consertado e uma vara em volta. Elias agora sente a brisa de entardecer. Quem sabe ela bate no seu cabelo, quem sabe ele arruma a sua túnica, aperta o seu cinto, arruma agora a sua capa, dá uma ajeitadinha para poder terminar de fazer com que o altar estivesse pronto, porque tinha um negócio ali que precisava acontecer. O Deus que responder com fogo, esse é Deus. Mas se não responder, dá licença. E Elias agora arruma o cabelo, ajeita a roupa, a pouca roupa que tinha, olha para os profetas e começa a pensar: bem, daqui a pouco está todo mundo morto, daqui a pouco está todo mundo distante, o povo vai voltar a adorar a Deus, Acabe e Jezabel terão o fim que merecem, e Deus será glorificado. Aleluia. 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 Deus será glorificado. Eu vou repetir para você baixinho. Deus será glorificado. Aleluia. Tem gente que conseguiu compreender. Aleluia. Tem que ter a coragem de Elias. Eu já passei por tudo nessa vida que Elias pode imaginar, mas eu nunca desviei o meu pé nem para a direita nem para a esquerda. Houve momentos de Deus me esconder e houve momentos de Deus me colocar no lugar que ele desejasse, mas retroceder nunca. A gente aguenta calúnias, a gente suporta mensagens fraudulentas, nós aguentamos pedradas, flechadas, mas em tudo Deus nos dá a vitória. Não esmoreça, não fracasse, não desvie o teu pé nem para a direita nem para a esquerda e não pegue atalhos. Faça o seu altar da maneira que precisa ser feito para você sentir a glória dele ao seu lado. A palavra de Deus vai nos dizer que quando ele coloca a lenha, ele agora olha para o povo e vai mandar vir 4 cântaros ou 4 jarras de água gigantes, grandes, que precisavam estar cheias de água. Quando eu olho para isso, eu começo a entender que Elias era mais maluco do que muita gente que tem por aí. E quando eu falo maluco, eu estou falando de uma pessoa desequilibrada. Porque se fosse eu naqueles dias, eu amontoava pedra, colocava lenha, trazia o novilho e pronto, acabou, metia fogo, ou pedia fogo para o Senhor. Mas Elias foi ousado. Ele falou assim: espera aí um pouquinho, vocês vão encher 4 cântaros de água e preparem eles, porque eu agora vou fazer algo que eu preciso fazer. Eu vou pegar um novilho e vou picá-lo, vou partir e colocá-lo em cima da lenha enquanto vocês enchem os cântaros de água. Quando Elias vai no sacrifício, vai no novilho, sacrifica e coloca em cima do altar, ele estava apontando para um dia em que o Batista estava às beiras do Rio Jordão batizando para mais de 1.500 pessoas com os seus discípulos. Era um dia quente, era um dia comum, em que a mensagem dele era mais ou menos assim: arrependei-vos, raça de víboras, porque é chegado o reino de Deus. E ele batizava o primeiro, segundo, terceiro dia, entrava mês, entrava ano, e a mensagem continuava a mesma, ele não mudava, e as pessoas ouviam aquela velha frase e vinham ao Jordão para ser por ele ou pelos seus discípulos batizados, até um dia em que, quando ele está olhando para a fila do batismo, lá vem um jovem galileu com as alparcas cheias de poeira, com seus cabelos alongados, com a pele queimada pelo sol árido daqueles dias. E quando ele olha para ele, ele aponta o dedo e fica em silêncio por um tempo. Todo mundo para de
batizar, todo mundo para de adentrar ao lamacento Rio Jordão, e ele agora olha para aquele jovem Galileu, ele olha com os olhos atentos, o seu coração acelera, e ele vai se lembrar da palavra de Isaías no capítulo de número 53, que ele dá para nós a narrativa do sofrimento e a entrega do Messias, e vai dizer que como uma ovelha muda, ele foi levado para o matadouro. Quando João vê o jovem Galileu, ele aponta o dedo e vai dizer: eis aí o Cordeiro de Deus, o sacrifício perfeito, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Naquele instante ele leva Jesus ao Jordão, e quando Jesus volta das águas, ao ser submergido e ele volta, os céus se abrem e a glória de Deus ecoa através da voz do Criador, dizendo: eis o meu Filho amado em quem eu me comprazo. O Espírito Santo, nas suas diversas formas, poderia ter vindo como fogo, poderia ter vindo como azeite, poderia ter vindo como a água, mas ele veio assim como nos dias de Noé. Ele veio na forma corpórea de uma pombinha e pairou sobre ele. A Trindade estava ali, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, confirmando a obra salvífica da humanidade e mostrando que aquilo que Elias nos disse no Carmelo estava acontecendo, ou seja, o sacrifício precisaria estar no altar, precisaria estar na cruz, e assim aconteceu. Ele foi para a cruz e como o Cordeiro mudo padeceu. Pilatos quis zombar dele e colocar em várias línguas: este é o Rei dos Judeus. Mas Deus vai nos dizer através de Colossenses, da escrita de Paulo, no capítulo de número 2, que ele rasgou a dívida da nossa iniquidade. E se Pilatos escreveu Rei dos Judeus, ele pregou a cedra do nosso pecado na cruz e disse: está quitado, não me devem mais nada, porque o sangue do Cordeiro de Deus lavou a humanidade. Ai, 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 Jesus! Levante a sua mão direita um minutinho. Feche os teus olhos. Isso. Recantar para cima, decantar, final a sedentária. O Espírito de Deus hoje, ele vai verbalizar a mesma palavra que Jesus verbalizou no tanque de Jacó. A mulher samaritana, a hora é chegada em que o Pai está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E hoje eu preciso de uma brasa para incendiar essa igreja. Onde ela está? Onde ela está? Onde ela está? Se ela está em cima desse púlpito, assopra sobre ela, Jeová. Mas se ela está na nave da igreja, faz com que as cinzas sejam espirradas, descobertas, e assopra, enche esse povo agora com a sua presença. Nosso altar está sendo preparado para adoração. Aleluia, Deus, aleluia, Deus, aleluia. Mas ele vai mandar vir 4 jarras, 4 cântaros de água. Os 4 cântaros de água.
4 cântaros vazios, mas 4 cântaros cheios de água. A água que aponta para a purificação. A água que aponta para tudo que é limpo e cristalino. A água que aponta para o Espírito de Deus. A água que simboliza o Espírito de Deus em 4 cântaros. Por quê, pastor? Porque Elias estava dizendo que viriam 4 evangelhos com água cristalina, que dariam para que toda a humanidade deles viesse a beber. E brotou o evangelho de Marcos, de Mateus, de Lucas e de João. Ele estava apontando para 4 cântaros de águas cristalinas que viriam. E percebam, quando eles despejam sobre o sacrifício, quando eles despejam a água sobre o novilho, que está sobre a lenha, que está sobre as pedras, que está em cima do altar, que está em volta da vala, Elias olha para eles e diz: uma vez só não, vocês vão colocar mais uma. Eles vão de novo, buscam água novamente, enchem os cantos e despejam água. A palavra de Deus vai dizer que a água começou a escorrer e a encher as valas, ou a encher a vala que estava em volta. E quando Elias olhou, ele diz: mais uma vez. E vai que alguém pergunte: Elias, o Senhor já fez essa liturgia toda esquisita, o que é isso? Por que 3 vezes? E quem sabe Elias responda: é porque a primeira vez é em nome do Pai, a primeira vez é em nome do Filho, e a terceira vez é em nome do Espírito Santo de Deus. O altar está preparado agora para que haja um clamor. Tem água por 3 vezes através de 4 cântaros. O novilho está em cima da lenha, que está em cima das pedras, que está sobre o altar e que está em volta da vala. Existe uma multidão de incrédulos olhando e pensando: o que esse homem está fazendo? Não vai acontecer nada, nada vai acontecer. Mas Deus é um Deus de mistérios, e operando Deus, quem impedirá? Operando Deus, quem colocará a sua mão para impedir ou para dizer algo ao contrário? Eu quero inflar os meus pulmões hoje para liberar uma palavra de profecia que está embasada nestes 66 livros que formam o compêndio que nós estamos usando nessa noite como bússola que nos leva aos céus e à presença de Deus. As portas do inferno, deixa eu encher os meus pulmões mais alto, as portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja. As artimanhas do inferno não prevalecerão contra a Assembleia de Deus do bairro Amorim. As artimanhas de Satanás, aquilo que é oculto, aquilo que está escondido, aquilo que é obsceno, todo tipo de levante, todo tipo de fofoca, todo tipo de calúnia, toda mentira, toda trabalha, toda reunião às escondidas, tudo aquilo que se levantar contra esse povo e contra essa igreja, vai por terra hoje. E eu vou mais além: cairá por terra cavalo e cavaleiro e todo aquele que se levantar. Mas a igreja marchará com o altar consertado, marchará com o altar preparado. Quem tem glória da glória, quem tem aleluia, aleluia. Vai decantando na potapa servidor que nasce o undercamper. Isso é a palavra de Deus. Isso não é o pregador, isso não é entusiasmo do pregador, isso não é mecânica do pregador, isso é unção, isso é dinâmica do Espírito, isso é palavra revelada, isso é Deus agindo na minha e na sua vida. E é hoje, é agora, que eu não sei se o Nazareno vem pessoalmente ou se essa congregação sobe, mas eu sei de uma coisa: Deus hoje encontrará um povo zeloso de boas obras para encher, Shabai eterna massia eterna Shabai pregatori recebe eterna eterna Shabai eterna massia. Fique de pé. Fique de pé comigo. Cheio de autoridade. Joga por terra esse medo hoje. Joga por terra pelo amor
ação do sangue de Jesus hoje, esse mal que trava a sua língua, que trava os seus lábios, que acorrentou os seus pés de irem em busca da adoração, joga isso por terra, te enche da presença de Deus, porque se o seu altar estiver pronto, o negócio vai queimar agora, em nome de Jesus. Eu quero convidar os meninos para louvarem a Deus aqui, com hino de fogo, enquanto você está no seu lugar. Eu quero te pedir humildemente, porque eu vou fazer uma prova de Deus agora, com Deus agora, eu vou fazer, aleluia. Eu quero que você segure na mão da pessoa que está do seu lado, por favor, por bondade, segure nessa mão. Nós somos quase 8 bilhões de seres humanos. Do lado desta mão que você está segurando, existe um altar que precisa ser incendiado, que precisa ser reavivado, que precisa de um sinal do céu. E a mão que você está segurando, no meio de quase 8 bilhões de seres humanos, é única, é ímpar. Não existem digitais iguais. E talvez você pensou que a cura sairia do púlpito. Não, minha senhora, não, meu senhor. A cura sai dessa mão que você está segurando. O fogo do altar, quem vai queimar é o Senhor através da oração da mão que você está segurando. Eu vou contar até 3, e se Deus está nesse negócio, o povo que é dele, a igreja que é dele, os irmãos que foram lavados no sangue do Cordeiro, que estão com o altar preparado, vão sentir o mesmo que eu já estou sentindo. Eu conto 1, o Deus Criador levantou Elias. Eu conto 2, o Deus Criador enviou Jesus, e como um cordeiro morreu e ressuscitou ao 3º dia. Eu vou contar agora 3. Aquele que está preparado, receba fogo do Espírito Santo, de liberdade, sinta a presença. Eu quero convidar aqui à frente para caminhar
Levanta aqui à frente a primeira pessoa que quer consertar o seu altar, que quer reconciliar, ou que quer aceitar a Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador. O meu altar está pegando fogo, está crescendo. Onde está a primeira pessoa para Jesus nessa noite? Se você tem um vizinho de banco que não é crente, convide para estar aqui à frente. Agora, eu tenho apenas 1 minuto para orar por essa pessoa. Vem, que todas as correntes, que todas as amarras, que o medo da manhã seja desfeito agora, e que você venha em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Lá está a primeira adolescente. Onde está a segunda pessoa? Onde está a segunda pessoa? Onde está a segunda pessoa? Eu estou te aguardando. Tem mais uma pessoa ainda. Ela está aqui dentro. Eu estou aguardando ela. Lá vem ele. É ele mesmo, meu pregador do evangelho que está vindo. É ele que Jesus busca hoje. Mais uma alma. É festa no céu. É festa na terra. É júbilo da igreja. É a alegria do Espírito Santo. É isso que eu estou falando. Eu fui do pastor nisso. Olha só como ele está. Ai, 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 ai. Olha lá. Esta noite do lado de fora da igreja. Sai da frente, todo mal. A igreja pisa na cabeça do diabo. Vem, meu pai, vem, meu pai, vem, meu pai, vem, meu pai. Escolha uma pessoa que abraça essa pessoa. Enquanto os irmãos vão te conduzir à adoração ao trono de Deus, e o seu altar está queimando, eu te convido a adorar como você nunca adorou. Eu te desafio a sentir o que você nunca sentiu. Você pode ter 300 milhões de anos de fé, mas Deus é novidade, Deus é poder, e Ele sempre vem para nos surpreender. Eu te desafio a dar lugar nessa noite e adorar a Deus agora, como você nunca adorou. E eu vou te ajudar, estou reparando o microfone. Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia. Quem é batizado recebe fogo, e quem recebe poder agora.
Oh, Deus é bom demais na casa de Deus. Aleluia.